Entre 2009 e 2016, a população de estrangeiros empregados no estado aumentou mais de 300%. Em 2008, eram cerca de 360 imigrantes trabalhando formalmente em Goiás. Já em 2016, esse número aumentou para mais de 1.500. É o que mostra a tese da pesquisadora Lilian Suzuki, e é com ela que nós vamos conversar agora. Boa noite, Lilian, obrigada pela presença. Boa noite. Queria que você explicasse para a gente o que levou você a fazer essa pesquisa, como que você desenvolveu esse estudo para chegar nesses números. Bom, eu estudo migração desde a graduação. No mestrado também fiz um estudo sobre brasileiros que estavam no Japão. E aí no doutorado eu quis continuar, mas percebendo esse fluxo que se tornava muito grande de estrangeiros chegando no Brasil. E aí você percebeu que em Goiás também esse fluxo tem aumentado? Sim, nos dados que nós coletamos, nós podemos perceber que entre 2008 e 2016, esse número ele aumentou mais de 300%. Mas, ainda assim, Goiás fica aquém se comparado com outros estados, como São Paulo, Paraná e Santa Catarina. E por que aumentou tanto? Tem a ver com, por exemplo, situação da Venezuela, situações de guerra na África, por exemplo, a pobreza também em alguns países. O que leva essas pessoas a saírem dos seus países e quais são esses países, geralmente, para vir para Goiás? Olha só, os números com relação a estrangeiros que chegam no Brasil, e o que mostra a tese é justamente isso, aumentou principalmente a partir de 2008, e aí principalmente com relação aos haitianos, que começam a chegar a partir de 2010, depois do terremoto que atingiu o Haiti. E a partir de 2011, a partir de 2013, esses imigrantes eles passam a se tornar a principal nacionalidade estrangeira no mercado de trabalho formal brasileiro. Consequentemente, isso daí vai ser muito significativo para esse aumento, inclusive aqui em Goiás, a vinda de haitianos. Você identificou apenas trabalhadores formais ou trabalhadores informais também? Isso, a pesquisa ela buscou analisar apenas aqueles que estavam inseridos no mercado de trabalho formal, porque dessa forma nós teríamos como ter acesso a essa base de dados, que no caso foi a RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, é uma base de dados do governo, onde todos os anos os empregadores têm que preencher essas informações com relação aos seus empregados e aí nós tivemos acesso a esses dados referentes aos que estavam no mercado de trabalho formal, porque geralmente pesquisar migração é sempre muito difícil por conta desse acesso aos dados. E através dessa base de dados nós tínhamos acesso aos que estavam pelo menos no mercado de trabalho formal. E que tipo de emprego essas pessoas conseguem no Brasil? São pessoas que vêm qualificadas ou muitas vezes sem qualificação, têm dificuldade para se inserir no mercado de trabalho? Os dados eles demonstram que até 2011 você tinha a maioria dos imigrantes se inserindo em ocupações mais qualificadas, com a remuneração melhor. A partir desse período, e principalmente a partir de 2012, 2013, quando os haitianos eles se tornam a principal nacionalidade presente no mercado de trabalho formal brasileiro, você tem um rebaixamento. E, consequentemente, nós percebemos que essas pessoas elas estão se inserindo justamente em ocupações mais precarizadas, mais mal remuneradas. É isso que a pesquisa ela apontou. E você identificou, na sua pesquisa, deu para identificar algum tipo de política pública voltada para essa população? Qual que é a preocupação que o Estado deve ter em relação a esses imigrantes, para que eles tenham qualidade de vida, consigam se inserir no mercado de trabalho? Com relação aos haitianos, como eles chegaram numa quantidade muito grande, não se esperava esse fluxo, em 2011 o Brasil passou a conceder um visto de permanência para essas pessoas, tendo em vista a questão humanitária, porque eles não se encaixavam nas questões relacionadas ao refúgio. Em 2015, o Ministério da Justiça concedeu a regularização de mais de 40 mil haitianos que estavam no Brasil. Portanto, regularizou-se a situação dessas pessoas. Em 2017, nós tivemos a mudança na Lei de Imigração, que foi um grande avanço, porque é uma lei que vai de encontro com questões relacionadas aos direitos humanos, mas as políticas públicas em si, elas ainda estão muito aquém. Nós percebemos que ainda falta muito
para essas pessoas elas conseguirem, principalmente, inserção no mercado de trabalho, que é o que a maioria vem e busca aqui no Brasil. Para finalizar, você podia explicar um pouquinho sobre essa questão da lei da migração para o nosso telespectador entender? Até 2017, nós tínhamos uma lei que era o Estatuto do Estrangeiro, e era uma lei da época da ditadura e que enxergava o imigrante muito na perspectiva ou na ótica de segurança pública. Como esse fluxo de imigrantes ele aumentou muito a partir de 2008, muito por conta da crise econômica, eles tiveram que repensar a questão do imigrante no Brasil. E aí, em 2017, nós tivemos essa mudança com relação à lei de imigração, e essa lei de imigração, ela passa, a partir desse momento, a observar o imigrante não a partir dessa ótica de segurança, mas sim como uma pessoa que tem direitos e deveres, e que chega ao nosso país, consequentemente, o Brasil deve observar essas pessoas enquanto pessoas humanas, indo de acordo ou indo de encontro com essa perspectiva mais humanitária, que era o que não existia na outra lei. Tá certo. Queria agradecer sua presença, parabenizar pela pesquisa. Muito obrigada. Obrigada.